E aí galera, tudo beleza? Eu vou me apresentar de novo porque tem um tempo já que eu não vejo vocês. Não sei nem se vocês lembram da minha cara. Eu sou o professor Sidney e dou aula da matéria de Física. Hoje eu estou aqui para falar da Física para as turmas de NEJA 4.1 e NEJA 4.2 do Colégio Estadual Dr. Adino Xavier. Tá bom? É um período que a gente não tem o costume de viver, né? Esse período de afastamento, isolamento e tal. E por enquanto, já que as aulas estão indo dessa maneira, a gente vai seguindo o bonde também. Tá bom? Na plataforma eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom, né, na plataforma da turma de vocês, o material de física básico em 5 partes, tá? Que estão em arquivos de apresentação, PowerPoint, PPTX e também arquivos PDF, para vocês terem maior possibilidade de baixar o arquivo que vocês preferirem. Então hoje vamos começar a explicação dessas 5 partes da matéria. Na verdade, essas 5 partes do material, tá bom? Vamos falar hoje das partes 1 e 2, que dizem respeito à origem da eletricidade e da sua produção e transporte até os consumidores finais, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos lá, a matéria é em relação à eletricidade, tá? Primeira coisa, de onde vem a eletricidade? Qual é a sua origem? Como você pode ver na primeira parte do material, nós havíamos falado também em sala de aula, né? Tem uma propriedadezinha da matéria chamada de carga elétrica, tá? Carga elétrica. E a carga elétrica, ela produz efeitos. Graças a esses efeitos, a carga elétrica foi descoberta, tá bom? Com o passar do tempo, com mais estudos, os cientistas da época foram definindo como seria essa carga elétrica. Então eles definiram que essas cargas elétricas estão se apresentando na natureza em 2 tipos. Existe o tipo positivo e existe o tipo negativo. Tá? O tipo positivo e o tipo negativo só foram identificados por causa dos seus efeitos de ora se atrair e ora se repelir, tá bom? Com um pouco mais de tempo, se descobriu que esses caras, os positivos e os negativos, estão em partículas diferentes que formam um átomo, tá? Então, os positivos, a carga elétrica positiva, né, está nas partículas chamadas de prótons, e a carga elétrica negativa está nas partículas chamadas de elétrons. E esses caras estão onde? A carga elétrica está nos átomos. Tá ok? E que efeitos essa carga elétrica produz? Né? Muito bem. Os efeitos que permitiram serem descobertas as cargas elétricas é em relação à sua atração e repulsão. A atração é a capacidade de uma atrair a outra para perto de si. E a repulsão é a capacidade de uma tentar afastar a outra, levar para longe de si. Tá bom? Quando é que rola a atração? A atração rola quando eu tenho cargas de sinais opostos. Tá? Então eu tenho, por exemplo, um próton, que eu vou representar por bolinha positiva, porque o próton é sinal positivo, e um elétron, que eu tenho representado por uma bolinha negativa. Então, se eu tenho um positivo aqui e um negativo aqui, eu vou ter entre eles uma força de atração, um tentando puxar o outro para perto de si. Aí a repulsão, obviamente, vai acontecer quando eu tenho partículas com cargas iguais. Mesmo sinal. Ou seja, pode haver 2 possibilidades. Entre 2 positivos ou entre 2 negativos. Tá?
Entre dois positivos, as setinhas serão como? Ué, repulsão significa que uma está afastando a outra. E entre negativos também, tá? Entre negativos, uma tentando afastar a outra ali. Pronto, ficou melhor aqui. Deixa eu botar a setinha aqui um pouquinho maior, né? Aqui, beleza. Tá bom? Esse é um dos efeitos, que é o que permitiu descobrir que havia dois tipos de carga elétrica. Tá bom? Isso aí é no século XVIII, XIX, tá, gente? Estamos falando de coisa bem antiga. E tudo que tem eletricidade tem energia, tá? E essa energia, o interessante é ser quantificada, tá? A quantidade de carga elétrica parte de um princípio, que existe uma carga elétrica que seja menor do que qualquer outra, que é a chamada carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é o valor da menor carga. Tá? É o valor da menor carga elétrica. Esse valor, como é elementar, é representado por um E minúsculo, tá? E tem um valor representado por um número que a gente não usa muito, uma linguagem que a gente não usa muito, que é a chamada notação científica. Tá bom? 1,6 e as potências 10 aqui, ó, menos 19. Tá? O 10 elevado a menos 19 significa que esse número tem 19 casas decimais à frente, ou 19 zeros à frente, vírgula no primeiro zero, tá bom? E 10 vezes 10 elevado a menos 19, o quê? Coulombs. Tá? Coulombs. A gente mede a distância em metros, mede o tempo em segundos, mede a temperatura em graus Celsius, mede a eletricidade em coulombs, tá? Mais especificamente, carga elétrica. Agora, a carga elétrica ela pode aparecer em qualquer corpo, porque ela está dentro dos átomos e os átomos formam todos os corpos. Então, por que a gente não sai tomando choque em todas as coisas que existem? Porque todas as coisas que existem, elas têm a mesma quantidade de cargas elétricas, positivas e negativas. Tá? E aí elas estão em equilíbrio eletrostático. Tá? Nesse caso aí, eu tenho um princípio. Tá? Há um princípio chamado neutralidade. Dos corpos. Tá? Corpos com mesma quantidade de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, elas estão, olha, os corpos estão em equilíbrio e por isso a eletricidade não aparece. Então, todos os corpos são neutros. Por quê? O átomo é neutro. Tá? O átomo é neutro significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Um átomo de um elemento bem pequenininho, que é o hidrogênio, tá? Representado por H, é um átomozinho que tem apenas um próton e um elétron girando em torno dele. Tá? Se eu pegar um átomo de gás hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, eu vou ter aqui 2 prótons e eu vou ter um segundo elétron girando aqui, ó, formando uma estrutura atômica. Tá? Então todos os átomos têm a mesma quantidade de prótons, cargas elétricas positivas, e de elétrons, cargas elétricas negativas. Existem também os nêutrons, mas eles não têm carga elétrica. Somente prótons e elétrons têm carga elétrica. Tá bom? Então nós vamos dar uma paradinha para limpar o quadro aqui e a gente vai entrar na parte do slide 2, que é a questão da produção da energia elétrica, de sua transmissão e de como ela chega até nós. Falou? Segura aí que eu já estou voltando. Voltamos, pessoal. Agora nós estamos abordando aqui o assunto da segunda parte do material, que é a produção e distribuição da energia elétrica. Tá? A primeira coisa que você tem que entender
é que energia é uma coisa muito mais geral do que aquilo que a gente vai trabalhar aqui, mas que pelo menos um dos princípios se aplica àquilo que a gente vai falar, que é o fato da energia poder ser transformada em outras formas, mas não pode nem ser destruída nem ser criada do nada. Então ela tem que vir de algum lugar e ir para algum lugar. Aqui nós vamos fazer exatamente uma análise começando desse ponto. Então, para você produzir energia elétrica, e aí você tem o primeiro item, né? Produção. Ok? A produção de energia elétrica acontece quando você tem uma forma de energia na natureza que você consegue transformar em eletricidade. Tá? Ou seja, você tem um recurso energético, tá? Uma forma primária de energia. Então você tem ali uma forma inicial que pode ser várias formas, tá? Para você transformar em energia elétrica. Bruta. Ok? E isso tem a ver com o seguinte, tem a ver com a questão de que tipo de usina você coloca, tá bom? Então aqui, nessa forma de energia primária, eu posso ter solar, eólica, hídrica ou hidrelétrica, tá? Térmica ou termoelétrica, nuclear. Eu posso ter várias formas de energia, tá bom? Várias formas. E eu vou usar cada uma delas em um tipo de usina diferente, em um tipo de transformação diferente, para chegar na energia elétrica bruta. Então, por exemplo, na energia hídrica, que é a mais comum no Brasil, tem lá a queda d'água, e a queda d'água produz o movimento da água em grandes quantidades ou em pequenas quantidades, dependendo do tamanho da cachoeira. E como essa água está acelerada, ali está rápida, você vai colocar ali um gerador eletromecânico que vai ser movido pela água, gerando energia elétrica. Nas usinas termoelétricas, eles usam algum tipo de combustível, pode ser carvão vegetal, carvão mineral, gás natural, pode ser alguns tipos de resíduo, né? Resto de madeira, gás que vem do lixo orgânico, né? E vai usar isso como combustível. Vai esquentar a água dentro de um grande reservatório, que é chamado de caldeira. Essa água vai virar vapor sob alta pressão, esse vapor vai ser canalizado e o vapor canalizado vai mover o gerador, produzindo energia elétrica. Na energia eólica, o movimento das pás de grandes ventiladores, né, das hélices, ele capta o vento, esse movimento acontece e é transportado para o gerador eletromecânico, produzindo energia elétrica. Na usina nuclear, o que ferve a água não é o fogo, é a radioatividade de elementos como, por exemplo, urânio, ou césio, ou plutônio. Tá? Então você coloca ali, tá, em forma de vareta, mergulha na água, ferve aquela água, vira vapor, é canalizado, igualzinho a energia termoelétrica. Só que ao invés de fogo, eu tenho radioatividade esquentando a água. A energia solar é a única que não usa geradores. A placa é atingida pela luz do sol, e a luz do sol faz com que os elétrons se movam, produzindo energia elétrica. Tá bom? Vamos falar mais especificamente dessa questão do movimento daqui a pouquinho. Tá bom? A energia elétrica bruta, por que eu chamei aqui de bruta? Porque ela está num estado que eu não posso chegar simplesmente e ligar a tomada lá onde está a usina. Não dá, por quê? Porque os valores ali são muito grandes. Tá? Então aqui eu tenho uma altíssima tensão elétrica. E aí eu estou falando de altíssima, estou falando de centenas de milhares e até milhões de volts, tá? 500 mil volts, 600 mil volts, 300 mil volts, tá? Então é uma coisa abrupta mesmo, tá?
E aí você tem uma transmissão a grande corrente elétrica. Tá? Eu estou falando de amperagem agora, né? Eu vou falar especificamente sobre essas duas coisas daqui a pouquinho. Então o que acontece? A tensão é aquilo que faz a eletricidade ir. E a corrente elétrica já é a eletricidade indo. Então você tem uma grande tensão forçando a eletricidade para ir. E uma grande corrente elétrica ela indo com muita força. Tá bom? Tanto assim, qualquer coisa que você ligar diretamente na usina, vai pro caramba, vai pro cacete. Explode, estoura, queima, pega fogo, tá bom? Porque a energia em estado bruto é muito alta. Muita quantidade alta para se, vamos dizer assim, né? Para se usar diretamente. Então, ela tem que passar por um refino para chegar até nós. E aí começa a questão da transmissão da energia elétrica. A transmissão começa quando o sistema recebe essa energia elétrica de grande valor, tá? Bruta, ok? Então tem aqui a usina começa a passar para as centrais de transmissão. Nas centrais de transmissão, essas usinas geralmente ficam bem perto da central de transmissão. Esses valores aqui ó, vão ser pela primeira vez alterados. Tá? Ele vai ter um valor da tensão um pouco reduzido e o valor da corrente elétrica agigantado. Tá? E aí vai ser enviado para mais perto das cidades através das torres de transmissão. Ok? Então, tem lá a usina que produz energia elétrica bruta. As centrais de transmissão reduzem a tensão, mas aumentam a corrente. E aí passam para as torres de transmissão. As torres de transmissão, elas conduzem a energia. Tá? Essa energia é conduzida através de cabos condutores, tá? Geralmente bem largos e bem altos. Tanto assim que alguns cabos precisam ter uma sinalização específica, então em alguns lugares, como por exemplo indo para Itaboraí, você vê lá torres com as bolinhas laranjas penduradas nos fios, que aquilo ali é para alertar a aeronaves, principalmente aeronaves de baixa altitude, como helicópteros, por exemplo, né? Que ali tem fios para ter cuidado ao voar ali, tá bom? Então são cabos extremamente fortes. Então é assim que o pessoal que vai fazer manutenção, eles encaixam um carrinho ali e se movem, com o carrinho pendurado no cabo. Aguenta uma pessoa ali, né? Mal barato, mas também é uma profissão que envolve um grande risco. Tá? E aí, o processo de transmissão chega ao final aqui. Ao final, quer dizer que daqui vai para casa? Não, porque ainda tem grande tensão e uma corrente elétrica formidável. Tá, ok? Aqui, ó, aí vai para o processo da última etapa, que é a distribuição, que aí é quando chega nas casas. Ok? Na distribuição das torres de transmissão, elas vão chegar nas centrais de distribuição. Centrais de distribuição, como tem ali em Alcântara, na entrada do Jardim Catarina ali, né, do outro lado do asfalto. Tem uma ali, acho que é em Sete Pontes, ali em São Gonçalo, né? O Covanca, naquele cantinho ali, tá bom? Também tem uma, tá?
E eles fazem o quê? Eles pegam a energia que chega até eles. A energia chega lá, vindo das torres. E aí a central de distribuição fazem ainda a redução. Tá? E reduz um pouco a corrente. Por quê? Porque aí você vai distribuir para mais ramos. Eles chegam lá em alguns cabos, e saem da central em vários fios. E aí esses fios são um pouquinho mais largos. Não são tão grossos como os cabos da torre, mas são aqueles fios que ficam mais nos altos dos postes das ruas, né? E aliás é conduzida por esses caras, né? Para essa distribuição vão pelos postes, tá? Os postes conduzem energia em cabos, sim, mas cabos mais finos, quase fios, tá ok? E aí eles já vão chegando nas avenidas, nas ruas, vão chegando mais perto das pessoas, né? Então aí a voltagem reduzida ali, né, para geralmente 13.200 volts, tá certo? E essa voltagem já chega nas ruas. Ao chegar na rua, 13.200 volts não entra na casa. 13.200 volts chega naquele elementozinho que tem alguns postes, que são os transformadores. E aí o que os transformadores fazem? Bom, vai de 13.200, aí eles fazem o quê? Reduzem para 110, 220. Para 110 volts e 220 volts. Tá ok? E dos transformadores? Finalmente chega no consumidor final. Aí vem casas, prédios, lojas, etc. Que é o consumidor final, tá? É o cara que vai usar a energia elétrica para a sua sobrevivência, para o seu consumo, para o seu empreendimento, tá bom? Então a energia elétrica, ela passa por todo esse processo aí. E apesar de ela estar concentrada em coisas tão pequenininhas como elétrons e prótons, ela é capaz de produzir fenômenos gigantescos, como por exemplo raios, né? E é capaz de nos atender em nossas demandas. Afinal de contas, nós usamos eletricidade para muitas coisas, né? E essa eletricidade é a mesma que nós estamos falando ali, que vem dos elétrons, dos prótons. Tá bom, galera? Isso aqui está relacionado com uma segunda parte do material, o arquivo 2, se não me engano, né? Potência de distribuição de energia elétrica. Nós vamos interromper aqui para poder falar então das partes que especificamente dizem o que são essas coisas, tensão, corrente, ok? Então, até daqui a pouquinho, nós voltamos em outra aula. Valeu, galera? Até mais, tchau, tchau!